Deixa eu contar bastante dessa história, que infelizmente eu não tenho as décadas que essa história tem. São mais de 4 décadas. E eu queria ter o prazer de ter mais do que essas décadas. Para ter vivido todas as etapas. Etapas que foram vencidas com muita garra. E acredito eu com um objetivo só, de sobreviver, de viver. Mas viver com algo muito comum e que todos gostam, que é comida. Talvez isso dê um grande empurrão. Tenho o prazer de dizer que eu sou neto de uma mulher muito guerreira, de um homem muito experiente. E mais que isso, né? Tenho o prazer de dizer que eu sou filho do Recanto do Picuí. A comida move, transforma, reorganiza, vira história. Nessa história que vou lhes contar, ela é o herói e o bandido. Ela é a dor e a alegria, saudade e futuro. Ela não é qualquer prato, apesar de que para muitos pode ser um prato qualquer. Esta é a história de uma família e um recanto de preservação de sabor, que carrega o sal da carne de sol, mas também o gosto salgado de lágrimas e a força do esforço de mais de 40 anos de suor. Esta é a história da minha vida e eu espero que passe um gostinho para a sua vida também. Gosto de Seridó paraibano, um lugar onde a gastronomia se tornou identidade cultural e econômica. Uma cidade que mudou por conta desse mesmo sol que a torna única. Então, Picuí era conhecida há 45 anos atrás como a terra do minério. E havia um consumo de carne interna, Picuí, Curimataú da Paraíba, com muito zelo. No meado de 1981, Paulo Henrique e Marilene, sua esposa, resolvem imigrar-se para João Pessoa para vender o que eles sabiam fazer de melhor, que era a carne de sol. Eu creio que pioneirismo é a melhor expressão que existe de um sonho. E Paulo Henriques e Marilene tiveram esse sonho e foram precursores de tudo que acontece hoje na Paraíba e no Brasil relacionado com carne de sol. Então, o somatório disso fez com que o casal, diante de uma seca muito severa na década de 80, procurasse uma atividade para criar com dignidade a sua família. E ali fizemos a Rota da Carne, Picuí, João Pessoa, e sem projeto, que não era o projeto gastronômico, era apenas vender carne, surgiu aqueles clientes mais ousados que ali pediram uma cerveja para tomar enquanto separavam as carnes para levar para as suas residências. Surgiu na nossa casa, à nossa mesa, o primeiro cliente, que ali apenas vinha buscar a carne para levar para casa, passou a comer, feita por Marilene, minha mãe. Isso se transformou numa atividade comercial, num empreendimento comercial, e essa casa, a pioneira, por isso que traz esse sentimento muito bom de qualquer picuiense
que tem um sentimento nativista muito forte. E isso se deu já na escolha do nome do restaurante. Vocês imaginem o que é você deixar a sua cidade, vir para uma cidade grande, e na escolha do nome do restaurante já retratou claramente esse sentimento forte que Paulo tinha por Picuí. Eu vou ter aqui na capital o meu recanto, o recanto da minha cidade, o recanto de Picuí. A carne de sol, ela nasce como se fosse o ouro na descoberta. E toda descoberta tem que ter um desbravar. Pegar um produto vivo, o boi, transformar numa carne e depois transformar numa comida, está nesse caminho de desbravar. Muda totalmente a produção de como você vende ela crua para assada. Um objetivo de sobreviver e viver. A história do Recanto do Picuí começou em 81, eu sou de 83, né? Eu posso dizer que eu nasci aqui dentro, meus amigos dizem que eu nasci segurando um pedaço de carne de sol. Essa história, na verdade, ela é muito importante porque não só eu, mas uma boa parte da família nasceu dentro do restaurante, né? E não tinha como ser diferente, a gente seguiu essa tradição, segue até hoje. É uma história gastronômica que ela vem não só na nossa família, mas eu acho que vem em muitas famílias daqui do Nordeste. Mas principalmente depois que o Recanto do Picuí trouxe para a mesa. Não é? Porque a partir do momento que Vó Marilene e Vovô Paulo trouxeram para a mesa aqui em João Pessoa a carne de sol, tomou um outro expoente para o mundo. Até 1981, você não tinha notícia, você não tinha história, você não tinha nenhum registro de restaurante que servisse a carne de sol da forma que a gente servia na brasa e principalmente com um contexto que era servido, não é? Então, Picuí começou a ouvir o ronco da carne de sol. Os filhos, nascidos em Picuí, que fazia cerca para bovino, que plantava batata, foram trabalhar na gastronomia. E não era pouca gente. Nós chegamos a ter 68 filhos de Picuí trabalhando na matriz. A coragem de Paulo Henrique e de Marilene estava fazendo não uma história, estava fazendo uma saga. Mais de 100 restaurantes saíram para todo o Brasil e com a apresentação que ela montou, né? Porque a carne de sol ela nunca foi servida na brasa da forma que era servida, uma carne com 1 quilo, com feijão macaça, arroz branco, macaxeira, farofa d'água e vinagrete. O nome da gente, Recanto do Picuí, onde a gente arrecanta os picuienses. Esse nome arrecantar, para mim, me traz demais essa ideia de cuidar, de acolher. Correlacionado a isso, o principal, que é a carne de sol, com muita qualidade. Uma preocupação desde da onde vem essa carne, de qual boi vem, de qual fazenda vem. A cura dela feita sempre conosco. A dessalga dela feita sempre conosco. Preocupação sobre essa qualidade sempre existiu. Eu acredito que era o sabor da carne, a carne bem cuidada, limpa, organizada, né? Porque eles eram muito higiênicos. Tudo isso ajudou. Essa carne era trazida de Picuí, mas o volume foi tão grande que Cruzeta, Caicó, Jardim de Seridó, essa região já produzia carne de sol também, começou a abastecer
os restaurantes. E não só o Recanto Picuí, né? Mas meu pai trazia 4, 5 mil quilos de carne de sol para João Pessoa ou para Recife semanalmente, ou 4 ou 5 mil quilos para cada, para ser consumido numa semana. Essa casa aqui da Beira Rio chegou a vender 1.500 quilos de carne de sol no domingo. Imagina a produção disso. Então, nós conhecemos o que nos interessa para servir. Qualidade. Nós fomos os primeiros a lavar carne em leite de vaca, para hidratarmos. Quando acabamos esse processo, primeiro de saber o produto que estamos usando, nós banhamos a carne na manteiga de garrafa. E nós temos um ritual com isto, desde a quantidade do tempo de lavar, do tempo de assar, do tempo de dessalgar e do tempo de jogar na mesa. Toda a história das carnes salgadas no Brasil começou com a carne seca, certo? Ali por volta do século XVII, século XVIII, início do século XVIII, né? Onde a carne não valia nada. Quem valia era o couro. Conforme a técnica foi evoluindo, né? As primeiras histórias do surgimento da carne de sol vêm ali para a região do Seridó do Rio Grande do Norte. Né? Mas de quê? De você servir uma carne mais macia e menos salgada para o seu convidado. Né? E começaram a chamar esse produto de carne de sol, diferente da carne seca. Né? A carne seca mais salgada, mais tenra, né? Mais desidratada, deviam as técnicas que eles não sabiam, mas de bem-estar animal. Naquela época eles não entendiam nem o que era isso, mas quando você já muda o manejo, você já seleciona esse animal, você já faz com que esse animal coma melhor, para você produzir uma carne melhor, você já está dentro de um ciclo que hoje a gente usa para ter os melhores produtos de carnes do mundo todo. Não? Pesa historicamente na carne é você matar um animal, né? Seja uma galinha ou um animal de grande porte, um boi. Você tem que entender que é uma matéria de muito respeito, porque nós deixamos uma vida para nos nutrir. Mas o que torna a carne de sol de Picuí tão especial? Alguns podem dizer que é a técnica de salga, vão dizer que é o clima quente que só amolesta. Eu digo que é a tradição, é o sabor da história, mesmo para quem não conhece. E por isso eu preciso te contar mais uma parte dela. E eu creio que dos melhores sonhos de Paulo e de Marilene, eles não acreditavam no que eles estavam construindo, porque talvez o que ele desejasse fosse ter a sua seguridade financeira para criar bem sua família, como uma atividade comercial. Mas ele jamais, eu imagino, que ele visse que isso ia se transformar não no fortalecimento de sua família, mas de muitas famílias da nossa cidade. Porque o que nós temos hoje, não só na Paraíba, mas no Brasil, é, de fato, a marca da carne de sol de Picuí, representada pelos mais diversos nomes. Evidentemente, o pioneirismo de Paulo e de Marilene no Recanto do Picuí. A vida do Recanto Picuí, a história do Recanto Picuí foi uma experiência muito aproveitosa para mim. Não foi à toa que eu passei 18 anos com a família, de mãe para filho, e não me arrependi de jeito nenhum, não. Todos os filhos do Recanto Picuí, de Dona Marilene e Paulo Henrique, para mim isso era uma irmandade. A gente sempre escutou tanto de vó Marilene como de vovô Paulo, mas também, principalmente de vó Marilene, é que o sol nasceu para todos. Falando, não, porque a gente tem que pegar nossos processos, os nossos processos eles não podem ser copiados. E ela disse, não, pode fazer
e pode fazer do jeito que a gente faz, eu não me importo, porque o sol nasceu para todos. O que eu alimento minha família, o meu conterrâneo vai alimentar a família dele também do mesmo jeito. E é tanto que Picuí aí veio com mais de 100 restaurantes de carne de sol por causa disso, né? Ela nunca foi uma pessoa que criou barreira para o crescimento de ninguém. Todo mundo que dissesse assim, Marilene, eu queria que você me ensinasse a fazer carne de sol. Marilene, está acontecendo isso, a gente está desempregado. Você ensinava a gente a fazer carne de sol? Ela disse, ensino. Passaram 5 dias aqui, ela ensinando a eles. E eles hoje sobrevivem de quê? Carne de sol. E ela nunca fez questão. Quem chegasse aqui e pedisse para ensinar, ela ensinava. Marilene, muito obrigado pelo legado que você deixou. Eu sou busquei fora também. Marilene Cordeiro. A estrela. Marilene Cordeiro é a estrela do Recanto do Picuí. A logomarca do Recanto do Picuí era para ser o rosto da minha mãe. Essa mulher é fantástica. Ela é um completo de tudo. Ela é empresária, ela é doméstica, ela é caixa, ela é totalmente financeira e investidora. O meu pai era uma beleza de fazer as coisas se desenvolverem, que ele fazia com que as pessoas amassem o que ele estava tocando. Então houve uma qualidade absoluta desse conjunto, desse casamento, que formou essa mega estrutura chamada Recanto do Picuí. Na verdade, tanto vó Marilene como o vovô Paulo tiveram uma grande importância na construção disso tudo, né? Vó Marilene com uma força bruta do trabalho, né? O vovô Paulo, vamos dizer que era o intelectual da história. Talvez ele pensava e vó Marilene executava, né? A luta dela de vir de uma família bem humilde, ela teve muitos processos, né? Mas foi uma grande guerreira. Eu só tenho minha segunda mãe. Foi minha segunda mãe. Na verdade, ela foi aquela desbravadora. Sair, por exemplo, desse espírito de uma cidade pequena, de uma família humilde, mas muito bem construída, e dizer, eu vou para a luta e vou fazer com que minha família melhore de vida. Então não é uma decisão muito trivial. E eu creio que Marilene se agigantou ao chegar em João Pessoa. E mais ainda, ela se agigantou enquanto mulher, e nós sabemos na tradição, sobretudo interiorânea, de um certo preconceito de que a mulher cuida da casa e eu cuido dos negócios. Ela passou a ser, de fato, lado a lado com Paulo, a grande guerreira, uma administradora reconhecida por todos os amigos, por todos os clientes, por quem a conhece. Ela se agigantou, repito. A lembrança ela era assim, um parafuso, atendia todo mundo. Todo mundo dela tinha que dar atenção. Muito trabalhado, foi a mulher que eu vi mais trabalho. Duas, eu e ela, né? Fazer que nem aquele ditado antigo. O que tocasse, ela dançava. Ela era para tudo, não tinha história de só mandar, não. Ela fazia também. Pessoa guerreira, arretada, dava conta de tudo. Uma felicidade infinita. E que sustentou
durante muitos anos essa história, e não só a história dela, como a história de muitos outros. Do meu avô, que trouxe o know-how da nossa pedra fundamental, que é a carne de sol. Ele ter ficado essa espada e esse marco que fez a história ter o seu início. Toda semana eu tô ligado a uma cozinha. Mas essa aqui foi a primeira, né? Essa aqui não tem como esquecer dela, né? Essa casa, ela viveu, eu acho que os melhores momentos, os tempos mais áureos da carne de sol na história do Brasil. Né? E rever que hoje ela está voltando a viver esses tempos áureos é maravilhoso. Foi uma grande tristeza para a gente ver essa casa fechar. Né? A última visão que eu tive dessa casa aqui foi ela pegando fogo. E ao entrar no Recanto do Picuí, totalmente desconfigurado, sem teto, sem energia, sem nenhum equipamento, as paredes nas ruínas, mesmo assim eu senti a energia. Foram muitos anos de histórias e histórias boas vividas. Na memória eu liguei para Painho. Eu disse, Painho, visitei o restaurante e eu estava pensando aí a gente resgatar e reabrir. O senhor vem quando aqui em João Pessoa, eu quero trazer o senhor. E aí trouxe o Painho aqui. Ele sentiu a mesma coisa. Meu filho, não... Vamos abrir isso aqui. Quando eu entrei hoje aqui, eu me lembrei exatamente no dia que Igor chamou a gente para vir olhar como estava aqui, sabe? E no começo eu fiquei assim um pouco temerosa de entrar, de saber como era que eu ia me sentir, né? Mas quando a gente chegou aqui, estava aberto. Tinha telhas, restos de telhas em cima. E eu tive uma sensação muito boa, sabe? Assim, como que isso aqui tivesse livre, aberto, para voltar ao que era. Foi o sentimento que eu tive. Imaginamos que ia ser um mês de reforma, foram 3 meses de reforma. Reabrir uma casa que passou 6 anos fechada, leva um tempo para a clientela saber, e aí, investimento em mídia, em equipe. E foram 3 meses aí brigando e acreditando que tinha tudo para reacender aí essa história. E realmente foi muito veloz. Aos 9 meses de casa, clientela antiga todinha voltando a sorrir e se deleitar aqui e contar as histórias aqui vividas. É muito forte, né? Porque já vem de uma tradição de 44 anos, né? Picuí foi o ponto de partida. O berço da nossa história está aqui. Eu não seria ninguém sem a história do Recanto do Picuí, né? E sem a história da nossa carne de sol. Tudo que o Recanto do Picuí apresentou para a gente só vai crescendo, evoluindo, mas nunca deixando a raiz que é o início de tudo, onde foi plantado, onde foi conquistado. Muita vontade de reacender e reviver tudo isso, de continuar essa história, nós conseguimos entregar o mesmo pirão de queijo, a mesma farofa, a mesma carne de sol, tudo do mesmo jeito. Acredito que o ambiente onde tudo foi criado e foi iniciado contribui para isso, mas houve essa preocupação e o trunfo é exatamente a essência.
gente foi muito agraciado de estar na Paraíba e iniciar na capital, depois ir para a segunda maior cidade da Paraíba, Campina Grande, e acompanhando exatamente essa evolução do estado, surgiu a necessidade da gente abrir uma unidade em Bananeiras. Unidade essa que a que mais se aproxima do interior, e a gente não imaginava a quantidade de pessoas lá que gostaria de ter a gente lá. E é uma responsabilidade grande, né? Porque aos olhos das pessoas tem uma história por trás. E a gente sabe quem está à frente, a responsabilidade é grande, né? Porque precisa se manter esse legado, a gente não pode deixar a história parar, porque é o que a gente sabe fazer, né? Levar o alimento para a mesa e servir ao cliente e ele se saciar com aquilo. Não só com a história, mas com alimento de qualidade. Foram centenas e centenas de filhos de Picuí, atrelados especialmente, inicialmente, à matriz. E em 40 anos, ou melhor dizendo, em 44 anos, você vê o pular da economia desses colaboradores, onde dava a seus filhos o sonho que tanto eles queriam, estudar, uma roupa boa, um livro bom. Então você vê esses familiares. Eu trabalhei no Recanto do Picuí. Eles dizem com orgulho isso, né? E o filho dele demonstra o querer bem da marca, porque foi bem tratado, né? Foi feito o que era para ser feito, e me traz gratidão a Deus, né? Porque não há preço, não tem preço. Eu acredito que quanto mais se passam os anos, a gente tem que estar melhor, né? Então o objetivo foi alcançado. Entregar o que vovó e vovô fazia, esse aí era para ser praxe. Por respeito a toda a história, tinha que entregar mais. Tinha que ter um ambiente melhor, ainda melhor. Tinha que ter um serviço ainda melhor. Não foi muito difícil, porque não é que eu soube fazer, não. É porque eu carreguei como se tinha que fazer, né? Eu me pego conversando com meu pai, dizendo, estou fazendo isso. E quando eu achando que eu estava fazendo diferente, vovó já vinha fazendo isso. Então, repetindo muito as coisas boas. E as coisas que tinham que ser ajustadas, diariamente a gente se esforçando aí para fazer melhor. Recanto do Picuí é orgulho da terra onde você vive. Recanto do Picuí é pioneirismo de uma história incrível. É família unida no almoço do domingo. É qualidade, é tradição, é Nordeste, é Brasil. Recanto do Picuí é um local de histórias. Histórias de tanta gente que eu acho que a gente nem conseguiria contar isso. Porque para todo lado vai ter a história. Isso se repete, mas por muitas gerações. São muitas memórias e são muitas histórias. Eu acho que a maior memória e as maiores emoções e o maior resultado disso tudo dar certo é porque foi muita dedicação, foi muito amor colocado. Desde sempre, se é para fazer, vamos fazer o melhor. Eu acho que isso faz com que todas essas histórias existam e que as pessoas queiram reviver essas histórias. Recanto do Picuí é história. Poder celebrar a vida e saber que fiz parte dessa história também. Ela, enquanto a gente pisar aqui nessa terra, ela vai estar em pé.
né? E nas gerações subsequentes também, né? Tem muita história para contar e daqui para frente também. Tudo valeu. E meus filhos continuarão com a saga porque é preciso. Porque a saga não é minha, não é dos meus pais. A saga é da sobrevivência, da amplitude do conhecimento e da segurança de eu ter uma marca que ela conhece todos os pedregais. Então eu digo a meu pai, descanse. A minha mãe, descanse. Porque eu e meus guerreiros estão prontos para teixer o boi. Obrigado. A história não para. Muita gratidão a quem começou isso. Muito obrigado, vovó e vovô. Muito obrigado, meus pais, meus tios, que permaneceram firme e forte de nunca ter deixado essa história parar. Nunca parou. Sempre existiu essa história. Sempre tinha onde comer carne de sol do Recanto do Picuí. E essa história não vai parar. Só vai crescer cada vez mais.